Glória a Deus, eu quero nesta oportunidade cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Você está no canal Rascunho da IBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade estaremos comentando, trazendo aqui o comentário da lição de número 12, lição da classe dos adultos. Aliás, da classe dos adultos, positivo. Lição de número 12, estamos na penúltima lição do trimestre. Estamos estudando um assunto interessante e nesta oportunidade o comentarista Douglas Batista ele fez um ajuntamento, e de todos os fatos libidinosos dessa geração pós-moderna que vem tentando emplacar na sociedade de um modo geral. Agora ele para e faz um ajuntamento. A igreja diante disso tudo sendo a igreja de Deus vivo. Como isso acontece? Dia 17 estaremos ministrando, dia 17 de setembro, Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Quero aqui externar minha gratidão a Deus pela existência da Escola Bíblica Dominical. Glória a Deus. Nós vamos estar comentando aqui sobre essa temática, não é? Mas antes de tudo, antes de começar mesmo de comentar, eu quero só fazer a citação do título geral da lição, que é A Igreja de Cristo e o Império do Mal. O texto bíblico em classe está em 1 Timóteo capítulo 3, versículo número 14 a 16 e Efésios capítulo 5, nos seus versículos 25 a 27 e versículo 32, Estaremos aprendendo essa temática, a igreja sendo a igreja do Deus vivo. O título da lição é Sendo a Igreja do Deus Vivo, Mas o que é igreja? Certo? Qual é a diferença da igreja para a denominação? Eu tenho até um livro que eu escrevi, está aqui das minhas obras aqui, onde eu trato sobre isso, igreja e denominação, por que tanta diferença? Esse material, eu estou abordando exatamente esse assunto, quando traz tanto, nós vemos hoje tantas dificuldades. Só um momentinho que eu vou pegar aqui, só por um momentinho. É esse livro aqui. Certo? Eu estou trabalhando sobre essas anomalias que se tem como diferença, e que atrapalha muito a vida da igreja. Mas diante de tudo que nós já estudamos, diante dos problemas do espírito da Babilônia, da deturpação da doutrina bíblica, diante do ensino progressista, dos perigos do ensino progressista, diante da criatura, o antropocentrismo, que também já estudamos, diante da desacralização, dos assuntos da desacralização do ventre materno, ou seja, do aborto, diante da desconstrução da feminilidade, diante da transrealidade, diante da visão bíblica do corpo, diante da renovação cotidiana do homem interior e de cultivando a convicção cristã, agora é como que fosse um freio de mão puxando para ajustar as coisas, Diante de todas essas anomalias que nós estudamos, agora vamos cultivar a nossa convicção e agora vamos ser igreja de Deus vivo, Na lição de número 12, onde estaremos estudando. Mas o que é igreja? Segundo o dicionário Vine, ele faz algumas definições aqui na linguagem original, Diga-se de passagem que na nossa lição também tem uma base interessante, nós já vamos trazer aqui, tá certo? Quando vamos fazer essa tratativa, nós vamos encontrar, certo? Essa questão da palavra igreja é a palavra assembleia, Formada de ek quer dizer para fora, eclesia, chamados, kleo, vem de kaleo é chamar, Era usado entre os gregos para descrever um corpo de cidadãos reunidos, com a finalidade de discutir assuntos do Estado. Isso está em Atos, capítulo de número 39,
capítulo 19, aliás, versículo 39. Não é? Na Septuaginta, esse termo era usado para designar ajuntamento de Israel convocado para manter o propósito definido, ou ajuntamento considerado representante da nação inteira. Não é? Nós temos uma exceção aparente, não é? Lá em Atos capítulo 9, verso 31, onde nós vamos ver que enquanto a igreja, tem Bíblia que traz o conceito de igrejas ou singular, como na revista atualizada Almeida, no caso, nós vamos encontrar, aponta para um termo descrito que é referência claramente à igreja que estava em Jerusalém, na qual ela tinha sido espalhada, conforme Atos 8, verso 1. Outro sim, em Romanos 16, 23, também diz que Gaio era um anfitrião de toda a igreja. Então sugere tão somente que a Assembleia em Corinto tinha se acostumado a se reunir em sua casa, onde também Paulo fora recebido, na casa de Gaio, ok? E assim sucessivamente. Então, nós vamos encontrar outro termo chamado paneguris. Paneguris é formado de pan. Pan quer dizer tudo no grego. E agora, então, qualquer tipo de assembleia, reunidos agora, denota entre os gregos uma assembleia pessoalmente, em contraste com conselhos de líderes nacionais, ou uma reunião de pessoas, de uma pessoa de honrar o Deus, ou qualquer propósito de festas públicas, não é? Como nos Jogos Olímpicos. Enfim, a palavra aqui, ela também foi usada em Hebreus 12, verso 23, certo? Outro termo que vamos usar para a igreja é pletos. Pletos quer dizer multidão, número inteiro. E esta frase, esse termo aparece em Atos, capítulo 23, verso de número 7. Não é? E nós vamos observar quanto a esse termo sunagogue, que é reunir-se, né? E assim sucessivamente nós podemos ver isso mais adiante. Mas nós temos assim comprovações dentro desses termos que vamos encontrar, não é? No livro de apoio, não é? Ele vem trazendo informações sobejas sobre essa questão, né, quando trata sobre a igreja sendo a igreja de Deus vivo, e ele usa um termo aqui em Efésios capítulo 32, é o que nós estamos, faz parte da nossa lição, não é? Efésios capítulo 32, quando diz assim o texto, grande é o mistério, digo porém a respeito de Cristo e da igreja. Os efeitos da secularização são percebidos, como já disse, deixa de ser pautado para os valores da fé cristã. Infelizmente, a igreja não está imune, a essas influências nocivas. Neste capítulo, nesse texto, nessa lição, abordaremos aí a natureza da igreja e seu relacionamento com Cristo, as armas que impedem a secularização da igreja e assim sucessivamente. A igreja que se apostata é chamada a atenção para o papel da igreja de Deus vivo. Então, enquanto alguém está se apostatando, nós somos convocados a prestar atenção, a dar atenção qual é o papel da igreja de Deus vivo, que é coluna e firmeza da verdade, conforme Paulo disse a Timóteo, capítulo 3, no verso de número 15 de 1 Timóteo. Então, nós temos a natureza da igreja, que é Cristo como fundamento, nós temos a casa do Deus vivo, e aí é onde vem os termos que nós vamos encontrar a expressão casa de Deus. Nós vamos encontrar, vai definir isso na página, aqui na página 485 do seu dicionário, o dicionário exegético de Weiner, né? E também nós vamos ver essa questão, casa de Deus, nós vamos ver também a reunião do termo corpo, né, como é corpo de Deus ou casa do Senhor, como era isso frequentado. Paulo orienta Timóteo como andar na casa de Deus, que esta é a igreja do Deus vivo, né? Então a expressão casa de Deus foi emprestada lá do Antigo Testamento, e ela é um termo frequente no Antigo Testamento, onde chama de casa do Senhor. Vamos ver isso em 1 Reis 3, versículo 1 e 1 Crônica 22, 11. Nesse sentido aí, o comentarista William Hendricks, ele traz um conceito,
Ele diz que a tradução correta no sentido habitação e não de família, ou casa no sentido de família. Os crentes são casa de Deus, seu santuário, porque Deus habita nos crentes, ok? Ou nos nossos corações, seja o homem que dá espaço para Deus trabalhar. Então, dentro do conceito original, refere-se a templos, no complemento aí que é a igreja de Deus vivo, inclusive o conjunto de membros de igreja, apóstolos. O apóstolo ainda utiliza os vocábulos famílias da fé, não é? E usando Gênesis, pode estar baseado em Gênesis, não, em Gálatas capítulo 6, no seu versículo 10, né? Na Bíblia NAA traz esse conceito também, apontando para a família de Deus, ou família de Cristo, templo de Deus. Além dessas designações, existem várias outras, né, que nós vamos poder observar. Então, a palavra eclesia é a palavra grega mais comum usada para sinalizar, para designar a igreja no Novo Testamento, a igreja neotestamentária, não é? E significa assembleia, congregação. Depois nós temos a palavra koinonia, que vem de comunhão, não é? Que vai também definir isso com muita precisão, não é? Essa questão de comunhão. Ele diz que tendo em comum, o koinos, que quer dizer sociedade, companheirismo, não é? Que vem também do conceito comunicar, a parte de alguém que tem algo, a participação, companheirismo, reconhecimento e que é desfrutado junto, e assim usando das experiências e interesses comuns dos cristãos, né? São os termos definidos aqui para koinonia, ou comunhão, né? Então a igreja, como corpo de Cristo, precisa ter comunhão, né? Dentro desse conceito, nós vamos trabalhar dentro da lição propriamente dita, não é? Só trazendo o que é igreja. E isto definido, é claro que a definição é um pouco mais abrangente, mas sintetizando aqui para entendermos um pouco do que temos aqui na nossa lição, não é? Em Efésios capítulo 5, não é? No verso de número 25 diz assim: vós, marido, amais vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificar, purificar com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga e nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, não é? Grande é o mistério, digo, porém, a respeito da igreja de Cristo. Então, quando nós vamos observar isso, né, dentro dos comentários do apóstolo Paulo, que ele fazia aquela igreja, né, e em especial a igreja que ele estava falando para Timóteo, não é? E assim, para tratar da igreja de Éfeso, né? Nós podemos observar o tanto quanto ele cuidava, e agora já finalizando a sua carreira, ele começou a trazer à tona conceitos já fundamentais, né? Para que pudesse o profeta, ou que o Timóteo pudesse trabalhar isso aí. Então ele traz mais incentivo à justiça. Nós vamos observar isso dentro dos seus conceitos mais básicos possível, porque Paulo ele faz a tratativa do seu ministério, e o ministério para ele era pregar a palavra, não é? Então como vamos tratar disso, sobre esses novos relacionamentos, nós vamos ver Paulo faz a tratativa, não é? E ele fala sobre autoridade, sobre submissão, não é? E Lutero, no seu catecismo, ele parece ter sido a primeira pessoa a referir-se a essa lista aí, não é? Que significa literalmente tabela do lar, não é? Mas é frequentemente usada como relação de deveres do lar, ou seja, nós vamos encontrar Paulo trazendo bases, não é? Para o jovem Timóteo, como dignidade, como responsabilidade, submissão, não é? Ele aponta para a obediência, não é? A própria palavra de Deus propriamente dita. Então, quando vamos fazer essas bases, contextualizando, nós vamos ver que Paulo coloca aqui sobre os deveres, né, do marido e etc e tal. Então, vamos para a lição propriamente dita. No tópico de número 1, nós vamos encontrar aqui
No tópico de número 1, nós vamos encontrar a natureza da Igreja do Deus vivo. No tópico de número 2, nós vamos observar o relacionamento com a Igreja, Cristo e o relacionamento com a Igreja. No tópico de número 3 e último, nós vamos ver as armas da Igreja do Deus vivo. Então podemos ver que dentro de todo o contexto, toda a base exegética que Paulo aplica à Igreja, nós vamos ver que o que é a natureza da Igreja, não é? E Pedro faz essa explicação no capítulo de número 2, não é? Verso 10 a 9 e 10, aliás, ele diz assim: vós, porém, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares a verdade daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, proclamar a verdade é muito objetivo o texto. O que é igreja? Vós, porém, sois igreja do Deus vivo. Ele estabelece um contrato entre aqueles que obedecem a palavra e os que não obedecem. Ela, dentro desse contrato, traz o conceito, traz a aptidão, traz a consciência de que os que aceitam e os que rejeitam Cristo, né? Daí o motivo de começar, de observar toda a conjunção adversativa do texto, como diz assim: porém, vós, porém. Cada descrição feita pelo autor revela a face da natureza da igreja, respondendo a pergunta: o que é a igreja? Aí ele responde: nação, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, ou seja, propriedade exclusiva de Deus, não é? Povo de Deus pela misericórdia de Deus, não é? E assim sucessivamente. Então Pedro ele vai respondendo e depois ele vai dizendo também sobre a missão da igreja, não é? Então, baseado nesse contexto, quando vamos ver igreja na visão de Paulo, não é? Que ele vai finalizando já o livro, a explicação de 2 Timóteo, ele diz assim: os efeitos do modernismo são percebidos quando a igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã, né? Se a igreja deixar esses valores de lado, é o que está acontecendo hoje. É muito movimento. E isso tem levado gente, a igreja vem perdendo gente de forma assustadora. E recomendo para uma leitura, uma boa leitura, esse livro aqui. A Igreja Essencial. Por que se deixa, o que é essencial para ser igreja, né? O que é que a geração nova está deixando a fé? São perguntas que precisam ser respondidas a esses que estão deixando a fé. E deixam e vai para outros lugares e assim sucessivamente perdem a aptidão de estarem na igreja, né? Mas os que estiverem firmes, infelizmente, nós vamos ver que tem muita gente que se esfria da fé, gente que procura se envolver com motivos totalmente opostos, e assim sucessivamente, né? Então, quando vamos ver os valores da fé, porque quem deixa de ser pautado dentro do valor da fé, finalmente não está imune aí a essas influências nocivas da sociedade que nós trouxemos em todo o decorrer dessa lição, né? A natureza da igreja de Deus vivo, a casa de Deus vivo. Paulo orienta Timóteo como andar na casa de Deus vivo. A expressão casa de Deus foi emprestada, como eu já disse, do Antigo Testamento. O uso original dessa expressão refere a esse templo, né? E também já foi explicado assim: o que é coluna e firmeza da verdade? A Bíblia assegura que a igreja de Deus é coluna e firmeza da verdade. Nessa metáfora, a igreja é o fundamento que sustenta a verdade, ou seja, significa dizer que a igreja foi instituída como guardiã da verdade de Deus, da verdade revelada por Deus. Então, em 2 Timóteo 1, capítulo 1, verso 13 a 14. Na verdade, o Evangelho de Cristo e as boas novas da salvação são imutáveis doutrina, não é? Então, portanto, a responsabilidade da igreja é propagar. É a responsabilidade da igreja propagar, testemunhar, defender as verdades do Evangelho, certo? Esta é o papel da igreja, e assim sucessivamente. Então nós vamos ainda dar sequência, indico para a leitura também
esse material interessantíssimo de Ed Hines. Ed Hines, ele vai fazer uma tratativa sobre o corpo de Cristo no mundo de hoje. É um prefácio de Charles Swindoll, não é? Interessante, um material de eclesiologia fundamental, né? Temos outros aqui, né, materiais, mas esse aqui é bem sintetizado, bem muito bom de ler, de meditar. E aí o que ocorre? Nós vamos observar que dentro do contexto da igreja, não é? Dentro do contexto da igreja, nós precisamos nos ater ao que diz a sacrossanta palavra de Deus, não é? A igreja é algo tão profundamente escondido que ninguém pode ver ou conhecer, mas apenas compreender e crer no batismo, na ceia do Senhor e na palavra. Essas são palavras de Martinho Lutero. Nós vamos observar que dentro desse fator da eclesia, de tirado para fora, nós temos que manter isso. Nós temos que ter coerência com o que estamos crendo. Nós temos que observar que somos uma igreja, não é? Nós vemos hoje muito church aqui no Brasil, que é a palavra igreja. É a palavra igreja em inglês. Essa palavra do inglês, ela vem de kriakos. Kriakos, que aparece apenas 2 vezes no Novo Testamento. Em 1 Coríntios capítulo 11, verso 20, e Apocalipse capítulo 1, verso de número 10. Na primeira ocorrência, a palavra é usada com referência à reunião dos crentes para a ceia do Senhor. Na segunda, é um sinônimo do dia do Senhor. Então, as palavras escocesas, por exemplo, kirk, por exemplo, vem desse termo, né, grego. É uma doutrina bíblica da igreja, entretanto, não pode ser edificada para uma única palavra, para apenas 2 no Novo Testamento, ou seja, o termo grego mais abrangente aqui, ativo, como eu já disse no início, não é eclesia, que significa assembleia, precisa de ser compreendida, então, né? Eclesia vem de 2 palavras que juntas significam chamar para fora, não é? Primeiramente, usada na antiguidade para referir-se a uma assembleia de cidadãos e de uma cidade, né? Uma palavra usada no Novo Testamento em alusão, aliás, à igreja. Já na Septuaginta, a palavra grega traduzida lá do Antigo Testamento é usada a palavra eclesia, que é cerca de 100 vezes ela aparece, foi utilizado para o termo hebraico kahal. Kahal é o termo sinagogue. Entretanto, foi usada por maior frequência para traduzir a palavra kahal do Antigo Testamento. Então, a eclesia significa uma assembleia. Nós vamos ver isso em Deuteronômio 9:10, Deuteronômio 23:3, Miqueias 2:5. É um grupo de políticos. Nós vamos ver isso em Êxodo capítulo 10, versículo 8 e 12, Neemias 8, versículo 2 e 17, e 2 Crônicas capítulo 6, versículo de número 3, né? Refere-se à reunião dos israelitas para a consagração do templo, a partir do termo propriamente dito. Não, nenhuma afirmação pode ser feita quanto à existência da igreja no Antigo Testamento, né? Existe um comentarista chamado Quenen, ele afirma que a igreja descreveu quase exclusivamente a igreja após, ele descreve a igreja após a época dos relatos dos evangelhos, que faz parte da vida de Jesus. As notáveis exceções, é claro, são Mateus, capítulo 16, verso 18, que diz, ele falou para a igreja vindoura, ele diz, edificarei a minha igreja, ele está falando da igreja vindoura, né? Mateus 16, 18, e em Mateus 18, 7, que Jesus usou para se referir a um corpo local de cristão no futuro e deveria praticar a disciplina da igreja, ok? Então, desse contexto neotestamentário, podemos ter aí a observação da igreja como igreja universal, a igreja local, a igreja translocal. Igreja universal, esse termo pode ser definido a partir de Hebreus, capítulo 12, versículo número 23 a 24. Nesta passagem nós vamos ver que os fiéis são vistos como aqueles que se chegam ao Monte Sião. Então a Jerusalém celestial, a cidade de Deus vivo. Então trata de uma referência óbvia ao céu. Então disse que a igreja
é a igreja dos primogênitos, está acompanhada por milhares de anjos. Os membros dessa igreja, por assim dizer, têm seus nomes escritos no céu. Então essa igreja é chamada de Igreja Universal, não é? Estudiosos divergem sobre esse termo exato, sobre a Assembleia Universal e tal. Talvez seja melhor examinarmos essa reunião em comum como referência à comunhão, não é? A koinonia. Então a ideia da Igreja Universal frequentemente está ligada ao conceito do corpo universal de crentes. Então essa ideia é encontrada aí na obra de Agostinho, é tirada esses conceitos da obra de Agostinho. O nome da obra é A Cidade de Deus, e também foi assinada aí por alguns reformadores. Outro termo que é usado para a igreja é a igreja local. O que é a igreja local? Enquanto Jesus reuniu seus discípulos em torno da sua pessoa, durante sua vida terrena, esse grupo jamais foi chamado de igreja. Mesmo com a instituição da ceia, os discípulos não carregaram esse nobre título, Esse nobre título, não. A percepção de igreja surgiu gradativamente na comunidade cristã primitiva, aguardando a volta iminente do Senhor Jesus. Então os crentes resolveram viver e trabalhar à luz dessa expectativa. Outro termo que é usado é a igreja translocal. O que é a igreja translocal? É encontro de igrejas locais visíveis de várias localidades, criaram certa coesão, às vezes é difícil de diferenciar entre um local e outro, uma igreja numa cidade, e que pode ter sido aí formada na mesma região. Então Paulo estava bastante ciente disso como plantador de igrejas do primeiro século. Ele escreveu aos Coríntios, por exemplo, ele endereçou a sua carta à igreja de Deus que está em Corintos. Então essas igrejas que estão em cidades, em valados, em locais fora daqui, fora de mim, de onde eu estou agora, isso é chamado de igreja translocal, tá certo? Isto bem definido, ok? O termo que é usado também, que são figuras neotestamentárias da igreja, é chamada igreja triunfante ou igreja militante ou triunfante. Embora existam várias igrejas locais, existe por outro lado apenas uma verdadeira igreja de Cristo. Qualquer debate sobre a igreja e suas várias manifestações não nos deve desacreditar da afirmação: uma santa igreja católica, que quer dizer universal. A distinção entre a igreja militante e a igreja triunfante é uma distinção comum, ou seja, uma se refere à igreja atuante na terra, e a outra se refere à igreja no céu. A igreja militante é a da terra, a igreja triunfante é a do céu. Pronto, definindo esse termo, certo? Outro ponto que é chamado também, que é a igreja de comunhão, Paulo conclui sobre isso. Ele fala que as primeiras palavras gregas usadas para explicar a natureza é a fundação dos crentes que se reuniram, essa reunião foi chamada de koinonia. A igreja era como um pássaro recém empalmado, fora do seu ninho, com essas asas ainda não fortes o suficiente para voar, mas a igreja alçou voos altos de forma maravilhosa, e Lucas descreve isso nos seus primeiros dias, quando ele perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, ou koinonia, e no partir do pão. Então, koinonia quer dizer comunhão. Koinonia representa um ambiente aconchegante de interesses comuns, de interesses exclusivos daqueles que estão ali, um encorajando o outro, E assim sucessivamente. Outro termo usado para a igreja é o corpo de Cristo. Nenhuma metáfora da igreja ligada aos cristãos, a Jesus Cristo, mas claramente como corpo de Cristo. Então ninguém pode aplicar outra, porque essa é o que mais define, é o que bem define, é o que realmente é. Então nessa nova comunidade dos emídios, por exemplo, a identidade como judeu, gentio, não faz a menor diferença. Os princípios, o unificador é a união com Cristo, a Cristo como cabeça. A metáfora de um corpo tem levado aí expositor das Escrituras e teólogo a referir-se à igreja como um organismo e não como uma mera organização. Em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo enfatiza que o corpo é uma unidade. Então, a despeito de suas várias partes.
o fator unificador é Cristo, descrito por Paulo e outros personagens como aqueles que em ambos se fez, no caso em Efésios 2, verso 14, né? O príncipe da paz é o pacificador e assim sucessivamente. Nós vamos observar que esse corpo, ele está intrinsecamente ligado na igreja, é a igreja e Cristo, Cristo é a igreja. Então, nós temos 5 ingredientes chaves aí da igreja como um corpo, por exemplo. Primeiro, somos iniciados no corpo pelo batismo do Espírito Santo. Judeus ou gregos, escravos ou livres. Capítulo 12, verso 13 de 1 Coríntios. Segundo, somos interdependentes da mesma forma como parte do nosso corpo. Depende umas das outras. Nós vamos ver em 1 Coríntios 12, verso 14 a 20. Terceiro, estou falando de 5 ingredientes chaves dessa figura, né, de igreja, corpo de igreja como corpo de Cristo, né? Terceiro, nós vamos ver, embora alguns crentes pareçam menos dignos que outros, Deus lhe confere grande honra. Capítulo 12, versículo 21 a 25. Isso aqui no capítulo 12 de 1 Coríntios, tá? Quarto ingrediente, devemos comemorar nossas diferenças e nossas dependências. Devemos comemorar nossas diferenças e as nossas dependências. Capítulo 12, versículo 26 e 27. E o quinto, Paulo deixa claro que Deus organizou as partes do corpo da forma que ele mesmo quis. Capítulo 12, versículo 18. Então ele misturou os membros do corpo de modo que não haja divisão. Capítulo 12, versículo 25. Se isto for verdade, que somos nós, quem somos nós para brincar com a soberania de Deus, né? Isto é muito claro, é muito objetivo para nós outros. Então, a igreja ideal é a igreja que vive no corpo de Cristo. Ponto. Depois nós temos outro termo para finalizar, e já estamos terminando para o vídeo não ficar muito grande, não é? Eu quero deixar aqui a metáfora do corpo, escrita em Efésios capítulo 1, versículo 22 e 3, e Efésios capítulo 4, verso 15 a 16. Deve ver Cristo como cabeça, devemos crescer nele, aquele que fez o corpo funcionar adequadamente, e devemos fazê-lo em contexto de amor. Casa de Deus, outro termo. A igreja também é comparada como uma casa de fé. Esta metáfora, ela exaltou a comunidade dos crentes, a localização da presença de Deus na terra. Então frisa aí um comentarista, Mark Bailey, que ele vai dizer, embora os crentes também sejam chamados de templo de Deus, o termo casa de templo de Deus, o termo casa é usado no sentido doméstico, isso se baseia em numerosas referências aos relacionamentos familiares nos lares dos quais os primeiros crentes se reuniam. Então por isso que apareceu aqui esse termo, né? Porque se reunia em casas propriamente ditas, casas de família, né? E falando nisso, sempre, né, cada 15 dias temos culto nas casas ali onde estamos pastoreando no Jardim das Nações. A paz do Senhor a todos os irmãos ali, aqui na cidade de Guarulhos, né? E assim sucessivamente. Outro termo para a gente encerrar aqui é igreja como edifício de Deus. Paulo descreve isso, que os crentes são edifício de Deus. Ele misturando aí a metáfora grande, o apóstolo ele faz aí uma referência ao mesmo versículo, né, aos cooperadores como lavoura de Deus, pela graça de Deus. Paulo foi autorizado a fincar os alicerces de novas igrejas como um construtor hábil, né? Então ele trabalhava essa proposta. Outro termo é a igreja noiva de Cristo, não é? No Novo Testamento ele retrata bem Cristo como a noiva da igreja. O outro termo é a igreja como rebanho de Deus, né? E assim sucessivamente. Há um documento, aliás, que informa que na China, por exemplo, há um crescente movimento de cristão de igreja chamado O Pequeno Rebanho. Esse título vem de uma rica imagem de ovelha na Bíblia, usada para descrever os seguidores de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então a imagem pastoral é empregada para expressar o cuidado de Deus com Israel, o cuidado de Jesus com a igreja. Várias vezes no Antigo Testamento o Senhor fala como pastor de Israel, a saber, Salmos 23, versículo de 1 a 6, Salmo 80, versículo 1, Isaías 40, verso 11, Jeremias 3, verso 10,
Ezequiel 34, verso 11 a 22 e Zacarias, capítulo 10, o versículo número 3 e versículo 8, e assim sucessivamente. Então nós vamos observar que a igreja ela tem várias nomenclaturas aqui, e isto é fundamental para desenvolvermos o nosso trabalho, né? Principalmente o que Paulo ensinou dentro da proposta que ele sempre colocava ao povo. Precisamos trabalhar dentro de uma proposta que Paulo estabeleceu por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus abençoe a todos. Canal Rascunho da IBD, ensinando para transformar vidas.